Fala galera, beleza? E como dito antes no vídeo do Lucas Lima, nós vamos trazer 3 vídeos essa semana. E agora nós vamos falar sobre a má fase do São Paulo. O que está acontecendo para São Paulo não estar jogando. E isso é o que é bem antigo. Desde o último Brasileirão do São Paulo, que o São Paulo não vem jogando bem, não se encontra e tá triste pro São Paulino. E hoje a gente vai dar umas explicações referente a esse ano. Por que o São Paulo não está conseguindo jogar? Ele está no Z4. O São Paulo que nunca foi rebaixado e agora está no Z4. Então nós vamos explicar Tudo tem isso uma a vocês. primeira vez. Mas tomara que não seja esse ano. Galera, primeiramente nós vamos falar sobre a saída do Rogério Ceni. O Rogério Ceni foi eliminado de 3 campeonatos no começo do ano, só venceu a Florida Cup, Que é campeonato de pré-temporada, não desmerecendo a Florida Cup, mas não é um campeonato tão grande como tem poucos Paulista, times, Brasileirão, Copa do Brasil. E ainda venceu pelos pênaltis. Não teve muitas boas atuações. E ele foi eliminado de 3 outros campeonatos no começo do ano. E agora no Brasileirão ele foi muito mal, pois já está no Z4. Mas como vocês vão desmerecer o Rogério, sendo que o time inteiro tá saindo? Por exemplo, 3, 4 jogadores saem em cada semana. É São Paulo que tá vendendo muitos jogadores, mas esse problema tem um nome, que é a diretoria. Exatamente. A diretoria do São Paulo é muito fraca e isso faz muito tempo que já é. E assim, a diretoria do São Paulo, ela tem alguma coisa que tá fazendo com que os jogadores não queiram jogar, pois o elenco do São Paulo é um dos melhores do Brasil, mas individual, não coletivo. Não contrata bem a diretoria, vende um monte de jogador, Bom, não chama técnico que dá certo e briga muito com os técnicos, não deixam eles apostar e faz muito tempo que nenhum técnico passa de 6 meses do São Paulo, não chega a um ano. isso aí. E assim, qualquer técnico que entre, se a diretoria continuar vendendo tanto jogador, não tem como ele formar um time. Que nem a Verdade. diretoria, ela tem o poder de segurar um pouco o jogador para que venda ele depois, para que ajude o São Paulo. Por exemplo, o caso do Luiz Araújo. O Luiz Araújo estava se destacando bastante no São Paulo e a diretoria vendeu ele. E outros jogadores também que a diretoria está vendendo que não devia vender. Na minha opinião, o São Paulo deveria chamar mais meninos da base, pois eles têm vontade de jogar, eles vão querer jogar e entrar no elenco principal. Eles querem aparecer pro mercado, pro São Paulo, para poder jogar, e também não é tão caro pro São Paulo, que também não tá com tanto dinheiro. E o São Paulo, quando os jogadores assim estouram, eles vendem muito rápido, tem que segurar um pouco. Então esse é o problema da diretoria, elas estão vendendo muitos jogadores e estão comprando jogadores não ao nível muito abaixo. E assim, como é que você quer que entrose um time sendo que não tem jogadores? E isso também ferra bastante com o técnico. O técnico não consegue ter uma escalação, um jeito certo de jogar, porque sai muitos jogadores e tem que ficar mudando a escalação o tempo todo. Isso aí. Então, o maior problema do São Paulo é a diretoria. Claro que tem outras coisas, outros problemas. Técnico, que o técnico tem o poder de ajeitar o time. Mas a diretoria tem que contratar um bom técnico. Exatamente. E tem que deixar o técnico trabalhar, dar jogadores pra ele e manter eles. Então, o problema é técnico e a diretoria já tá envolvida. Jogadores não estão com vontade de jogar. Diretoria tá envolvida também. Deve ter alguma coisa na diretoria que está fazendo com que os jogadores não queiram jogar, pois jogadores muito bons que estão no São Paulo não estão querendo jogar. Outro problema também é a questão do financeiro. Estão vendendo jogadores por baixo preço e comprando jogadores caros que não têm tanta importância. Que não estão jogando tanto, estão pagando muito por jogadores que não estão jogando tanto. O Corinthians é um time que não pagou tanto, primeiro porque tá sem dinheiro, e segundo porque tá sem dinheiro. E terceiro, porque tá sem dinheiro. exatamente. Não gastou muito no time e tá jogando bem, tá conseguindo se entrosar, É porque isso que mantém está os faltando jogadores. no São Paulo, está faltando a vontade de jogar, a vontade de se entrosar. E o Corinthians não está saindo jogador todo dia, que nem está acontecendo com o São Paulo. Que nem o São Paulo contratou agora 3 jogadores, Petros, Jonathan Que é um bom Gomes jogador. e Arboleda. Os 3 jogadores são bons, porém, como é que você quer que eles entrem no time jogando como outros jogadores jogavam? Que nem o Thiago Mendes não era craque, mas ele estava entrosado com o time. Luiz Araújo estava jogando demais Começou a jogar muito, venderam ele. Exatamente. Então, o São Paulo tem esse problema. A diretoria tá vendendo muito rápido e o técnico não tá conseguindo mexer. Os jogadores estão sem vontade nenhuma de jogar. Outro problema que tá mais pra agora é a zaga. A zaga do São Paulo não consegue se encaixar justo por essa questão de contratações. Saiu já Maicon, Lucão e Lugano. Eles estão brigando com o Lugano pra caso renove ou não renove. E Rodrigo Caio também pode sair daqui a pouco. Então, como é que você quer que uma zaga não tome gol, sendo que tá levando tudo isso de jogadores embora? Tá saindo muitos jogadores. Então, assim,
o problema do São Paulo tá muito mais relacionado à diretoria. E assim, na minha opinião, os 3 jogadores que estão fazendo diferença no São Paulo são Prato, Jusilei e Renan Ribeiro. Os 3 jogadores, eles estão fazendo muito bem pro São Paulo. Pensa, o Se Renan não fosse Ribeiro, pelos 3, poderia estar agora em último lugar. o Renan Ribeiro, ele deixou o Sidão no banco, ele era 3º goleiro, agora virou 1º, pois tá com vontade de jogar. E todos os gols que o São Paulo tá levando não é culpa do Eu Renan. já tinha esquecido do Sidão. Sidão que imitando no passado jogou muito. Pinta de titular. É. Agora tá na reserva. O Jusilei chegou, desarma todas, dá todos os passes certos. A maioria dos que é um passes grande certos. jogador. E o Prato que sempre tá com vontade. E o Prato, quando você assiste o jogo do São Paulo, repare, escanteio do outro time, o Prato tá aqui pra ajudar na zaga. Ele tá fazendo função de todos Ele os tá jogadores. ele é muito bom e ele tá Argentina fazendo ainda raçudo, um estilo Romero. Romero que também tem essa de ir marcar, é um estilo bem parecido. Então pensa, se o São Paulo colocasse jogadores com mais vontade, jogadores 19, 20 anos para jogar, provavelmente melhoraria bastante a E é isso que vontade. aconteceu com o Grêmio. Boa parte do time do Grêmio veio da base. Do Corinthians veio bastante gente Que é da aquele base. Pedrinho do Corinthians. Do Corinthians. Tá jogando muito no jogo contra o Botafogo. Deu um chapéu no... Lindo, que não tinha nem espaço para dar chapéu. Fez uma jogada bonita e tá treinando o Corinthians. Então, resumindo o vídeo, Grêmio. falando da nossa opinião. Primeiramente, na minha opinião, o São Paulo ele tá numa má fase por conta da diretoria e não tá colocando jogadores bons para jogar. Tá faltando vontade, técnico e diretoria. Essa é a principal coisa que tá acontecendo com o São Paulo. Na minha opinião, eu tô feliz porque tudo isso tá dando bem pro Corinthians, que São Paulo tá tão Mas bem. sem ser bom pro clubista, o que Corinthians. você acha que, tipo, Sem ser clubista, agora falando sério, pra mim tá faltando pro São Paulo raça, diretoria tem que pensar melhor, não pode vender tanto jogador, tem que tentar manter mais, tem que aceitar mais a base, tentar mais a base e contratar um técnico que eles deixem trabalhar. O técnico ele tem que trabalhar, fazer o que ele quiser e dar um tempo pra ele. Então é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixe nos comentários, qualquer dúvida que nós vamos responder a vocês. O vídeo tá um pouquinho longo, mas espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha explicado um pouco. E se vocês acharam que foi polêmica, foi mesmo, nós queremos que o São Paulo mude. Então, falou galera! Falou, gente, é nóis!